Oi pessoal, eu sou a professora Heloísa e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre dadaísmo. Então, em primeiro momento, vamos prestar atenção nas imagens da abertura. Nós temos a Mona Lisa do Leonardo da Vinci e a fonte do Duchamp. Qual é a diferença entre as duas? A Mona Lisa, ela é um símbolo de arte acadêmica. Ela faz parte de uma tradição onde a técnica é um quesito muito importante da obra de arte. A fonte do Marcel Duchamp, ela é contra os quesitos da academia. Na realidade, o Duchamp não se importa nem um pouquinho com a questão de técnica, ele se importa sim com a questão do conceito, da ideia que ele quer passar. O dadaísmo, ele surge em Zurique, na Suíça, por volta de 1916, quando estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Zurique era um abrigo de artistas intelectuais, pois ainda era uma cidade neutra no meio da guerra. Então os homens fugiam de suas cidades e ali se refugiavam para não serem obrigados a servir na guerra. Um grupo de amigos que se formava dentro do Cabaré Voltaire cria um movimento em repúdio à matança, para eles sem sentido algum da guerra. O movimento surge primeiramente da literatura e depois se propaga para as artes plásticas. Movimento regado a ironias, efeitos de choque e escândalos. O que prestar atenção nesse texto? O dadaísmo vai acontecer em Zurique, por quê? Porque Zurique é um local neutro em meio à guerra. O dadaísmo vai acontecer como uma provocação, como um movimento chocante, tá? Por quê? Porque ele faz uma crítica em relação às mortes da guerra. E aí ele compara como que as obras dadaístas vão chocar tanto a população e as mortes da guerra não. Tristan Tzara é o cara da literatura, né? Então Tristan Tzara encontra a palavra Dada, com o objetivo de que ela não tem nenhuma importância, pois o que importa é o espírito dadaísta, antes mesmo da definição de Dada. A palavra foi encontrada por um acaso, quando o cortador de papel escorregou por entre as folhas do dicionário. Contrariar a ideia. Única preocupação dadaísta. A preocupação dadaísta é ser contra o bom senso. Única preocupação que seja um gesto de provocação contra o chamado bom senso, contra a moral, contra as regras, contra a lei. O escândalo é o instrumento preferido dos dadaístas para se exprimirem. Não criam obras, eles fabricam objetos, eles não se consideram artistas, eles se consideram provocadores. Gosto polêmico, a desconexão entre os diversos elementos utilizados atestam o caráter dos trabalhos do movimento em questão. Principais características do dadaísmo. Objetos comuns do cotidiano são apresentados de uma nova forma dentro de um contexto artístico. Principalmente questão de ready-made. Você remove um objeto comum cotidiano do seu local original e leva ele para um contexto artístico, transformando-o em obra de arte. Irreverência artística. Combate às formas de arte institucionalizadas. Crítica ao capitalismo e ao consumismo, ênfase no absurdo e nos temas e conteúdos sem lógica, uso de vários formatos de expressão, objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, músicas, jornais, na composição das obras de diversos tipos, né, nas artes plásticas. Forte caráter pessimista e irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos do mundo, como a Primeira Guerra. Aqui nós vamos ter o primeiro ready-made, que é a fonte do Marcel Duchamp. Qual é a história da fonte? O que acontece? Bom, indignados com a questão da guerra e iniciando todo esse movimento que já tinha começado lá na literatura contra Tristan Tzara, o Duchamp ele era um crítico de arte e ele fazia parte de uma comissão, né, do museu que recepcionaria essa obra. Como o Duchamp não podia colocar o próprio nome, já que ele julgaria, ele assinou como R. Mutt. Então ele pega, né, o mictório do seu local original, ele vira de ponta cabeça, assina e manda para o museu. Na hora de passar, né, no comitê do museu, claro que eles não queriam passar, eles falavam que não era uma obra de arte, que era um mictório. Mas o Duchamp argumenta até convencê-los de que é uma obra de arte e o mictório entra no museu. Esse é o primeiro ready-made,
objeto pronto transformado em arte. Para ser um artista, não era necessário ter um dom ou habilidade para produzir belíssimas pinturas ou esculturas, e sim apresentar a todos algo totalmente novo, diferente e inesperado. É o que dizia Duchamp. Para você ser um artista, você deve mexer com as pessoas, a sua obra deve ser provocativa, a sua obra deve causar reações do público, não simplesmente ter domínio técnico, e sim produzir algo totalmente novo e totalmente inesperado. Aqui tem outro ready-made do Duchamp, onde ele pega uma banqueta e uma roda de bicicleta e prende a roda de bicicleta na banqueta. São dois objetos cotidianos comuns úteis. Ele os une e os torna inúteis. E os transforma em obra de arte. O Tristan Tzara é a pessoa da literatura. O Tristan Tzara vai ser um dos fundadores do movimento e ele vai escrever o Manifesto Dadaísta. Eu redijo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou por princípios contra manifestos. Eu redijo esse manifesto para mostrar que é possível fazer as ações opostas simultaneamente, numa única fresca respiração. Eu sou contra a ação pela contínua contradição, pela afirmação também. Eu não sou nem pró nem contra, e não explico porque eu odeio o bom senso. O que vocês podem perceber é que o texto de Tristan Tzara, este manifesto, ele é completamente contraditório, tá? Ele não tem uma lógica. O que é o movimento dadaísta? Justamente isso, ir contra a lógica e contra o bom senso. Ser contraditório em si mesmo. Dada não significa nada. Sabe-se pelos jornais que os negros Crow denominavam a cauda da vaca santa Dada. O cubo é a mãe em certa região da Itália, Dada. Um cavalo de madeira, a ama de leite, dupla afirmação em russo e em romeno, Dada. Sabe, os jornalistas viram nela uma arte para os bebês? Outros Jesus chamando as criancinhas do dia. O retorno ao primitivismo seco e barulhento, barulhento e monótono. Não se constrói a sensibilidade sobre uma palavra. Toda construção converge para a perfeição, que aborrece. A ideia estagnante de um pântano dourado relativo ao produto humano. Esse é o texto do Tristan Tzara para explicar o porquê do nome Dada. O nome Dada foi escolhido de forma aleatória ao se deslizar o dedo em um dicionário e selecionar a palavra Dada. No fim, ela não significa nada. E segundo os artistas, é o princípio do dadaísmo. É ser contraditório e sem significados. É provocar. Os artistas dadaístas não se consideravam artistas. Os artistas dadaístas se consideravam grandes provocadores. Eles tinham a intenção de criar reflexões das pessoas em torno das questões da guerra. Tristan Tzara decreta: a obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, até porque a beleza está morta. Então aqui nós entramos numa arte conceitual, né? Então o que importa não é o quesito do belo, não é o quesito da técnica, não é o quesito da cópia do normal. A beleza, ela já está morta. Nós vamos ter o Hans Arp como um dos artistas dadaístas. O Hans Arp ele vai fazer colagens, e a sua colagem mais famosa é a colagem segundo a lei do acaso. A lei do acaso que engloba em si todas as leis e que nos é acessível. Não pode ser sentida, senão pela entrega total de si mesmo ao inconsciente. Como que ele fez a colagem pelo acaso? Ele recortou de forma ocasional, né, os pedaços de papel e soltou. E do jeito que eles caíram na folha, conforme o acaso, ele as colou. Essa é a colagem pelo acaso do Hans Arp. Nós vamos ter a Hannah Rock, que vai ser a maior representante da colagem dentro do dadaísmo. Embora eles tivessem toda essa desconstrução, toda essa crítica, eles ainda eram um grupo de homens machistas. Então a Hannah Rock sofreu um pouco
para conseguir mostrar o trabalho dela, tá? A Hannah Rock ela é muito importante na questão da colagem. Aqui nós temos uma das colagens dela, ela faz várias críticas sociais, principalmente em quesitos do machismo, né? Buquê de Olhos, da Hannah Rock também. Aqui ela faz uma crítica à construção social, às fábricas, às imposições masculinas do patriarcado e tal. E aqui tem o Hal Holzman, que também é da colagem. Aqui ele fez o crítico de arte. E nós temos o Murray. O Murray ele é da fotografia, ele faz uma fotografia dadaísta. Eu não fotografo a natureza, eu fotografo as minhas fantasias. Ele faz fotografias que seriam chocantes para aquele momento, por quê? Hoje, uma fotografia como essa é considerada normal, é considerada uma fotografia artística e tudo bem. Porém, naquela época, a fotografia era muito difícil, né? Você não tinha o acesso que tem hoje. A fotografia era uma coisa cara. Então, as fotografias eram das pessoas em posições neutras com a família. A foto era uma coisa importante e rara. Quando ele aparece com essas fotos artísticas, ele é bem criticado pela sociedade. O movimento em si é criticado pela sociedade, né? Outra do Murray. Presente do Murray, isso é o ready-made, tá? Ele pega o ferro pronto, né? Objeto pronto. E ele coloca os pregos e inutiliza eles e ainda chama de presente, tá? Então ele transformou esse ferro em uma obra de arte. E nós temos o Hugo Ball, que ele declamava poemas no Cabaré Voltaire, poemas sem sentido nenhum, usando essas roupas, tá? Então, gente, aqui eu trago um resumão do dadaísmo e eu vou colocar links na descrição falando um pouco mais sobre o movimento, em especial sobre cada artista, principalmente sobre a Hannah Rock. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Olhem os vídeos da descrição. Tchau, tchau.